Mais um lindo bom dia aí para vocês, um ótimo final de semana começando. E vamos começar então com a nossa prática. Então hoje é em yoga, como vocês já estão acostumadas. Então nós vamos precisar de travesseiros, enfim, ou blocos ou coisinhas para a gente usar de apoio, tá bom? Então pode ser alguns travesseiros ou travesseiro e almofado, o que vocês quiserem aí, que quiserem utilizar, tá bom? Nós vamos começar em Shavasana. Então podem se ajeitar para encontrar uma posição confortável para vocês ficarem de costas. Pode já, inclusive, se preferirem usar o travesseiro ou alguma coisa como apoio, já pode trazer. Nós vamos fazer um exercício de respiração em Shavasana, inclusive. Então podem ir deitando devagar. Podem, inclusive, utilizar talvez já o travesseiro embaixo dos seus joelhos. Eu até vou fazer isso. Que isso deixa a sua coluna um pouco mais encostada no chão. E aí pode deixar as pernas um pouco separadas, pode soltar os braços por enquanto lá do lado do seu corpo. Sente o corpo inteirinho relaxado, mexe o que você precisa que mexa por enquanto. E aí quando você se encontrar preparada, pode parar completamente. E aí fecha os seus olhos. Pode tomar uma inspiração profunda pelas suas narinas e talvez abrindo os lábios, pode soltar um suspiro para relaxar. E aí pode voltar a fechar os lábios. E aí deixa a sua respiração relaxar completamente. Sente o seu corpo solto e relaxando. Sente a sua mente solta e relaxada. Tirando apenas um momento para você se conectar com você mesma, sentir o seu corpo, sentir as suas emoções, sentir os seus pensamentos e entender como você está hoje. Recording in progress. E aí, tomando mais uma inspiração, você pode começar agora a trazer as suas mãos lá no seu abdômen. Vai trazendo as suas mãos na barriga. Começa a sentir agora o seu abdômen expandindo, seu abdômen relaxando. Deixando a sua respiração fluir naturalmente. Nada que você precisa mexer, nada que você precisa alterar. E aí, nós vamos agora começar com a respiração completa. Aquela respiração em que nós sentimos expandir completamente primeiro o abdômen, depois nós vamos expandindo o peito e as clavículas. Depois expiramos na ordem contrária. Na sua próxima inspiração, então, começa a expandir completamente o seu abdômen, enchendo toda a região de baixo do seu pulmão.
Enche agora o seu peito, enchendo cada vez mais o pulmão e ainda cabe um pouquinho de ar, enche agora as suas clavículas. E aí vai esvaziando, elimina pelas clavículas, peito, abdômen. E continua. Abdômen, peito, clavículas. E expira clavículas, peito, abdômen. Pode continuar mais algumas vezes no seu ritmo, expandindo todo o possível, deixando o seu pulmão receber toda a capacidade de ar que ele consegue. Quando você finalizar a sua última expiração aqui, pode ir voltando para a sua respiração natural. E aí, devagar, pode começar agora a movimentar um pouquinho os dedos dos seus pés, as suas mãos. Pode devagar abrir os olhos, se você preferir. E aí, girando o seu corpo para um dos lados, trazendo os seus joelhos perto do peito. E sem pressa, bem devagar, a gente vai encontrando uma posição sentada. Ótimo, e aí começaremos com a nossa primeira postura. Nós vamos começar hoje já com a postura da criança. Então pode pegar o seu travesseiro ou almofada, deixa ele em frente ao seu corpo e aí nós vamos nos encontrar na postura da criança. Então pode sentar nos calcanhares e aí você pode decidir aqui como que você prefere. Se você quer os seus joelhos bem abertos e separados, para você sentir também um pouco da abertura do quadril, ou se você prefere eles um pouco mais fechados, mas deixe espaço para o seu travesseiro ficar mais ou menos em algum lugar das suas pernas aqui. Se você preferir ter ainda mais, mais conforto, você pode testar e trazer talvez uma almofada embaixo. Assim o seu travesseiro fica levemente inclinado e você vai deitar aqui na inclinação. Veja como você prefere. Se você quiser deitar todo o caminho até lá embaixo, pode ir também. Veja como você se sente mais confortável. Comecei a contar o tempo agora. Pode então só relaxar todo o seu corpo, encontrando aqui a postura que melhor se encaixa para você, podendo fazer qualquer alteração ainda que você precise para ajustar. E aí, a partir do momento em que você encontrar e perceber que está completamente confortável, aí você pode fechar os seus olhos e parar de se movimentar. Encontrando uma posição completamente estática e ficando.
Quando você encontrar a sua posição estática, devagar, vá trazendo a sua atenção para a sua respiração de volta. Vai percebendo como ela está. Primeiro, sem nenhum julgamento, apenas observando. Se ela está rápida ou se está curta. Se ela está silenciosa ou se ela tem ruído. Se ela está profunda ou curta. Se ela está longa ou pequena. E devagar, talvez seja possível notar que apenas o fato de trazer atenção para a respiração é o suficiente para ela se acalmar um pouco. E aí talvez o fato de você trazer a sua atenção para a sua respiração seja também o suficiente para o seu corpo relaxar ainda mais. Para o seu corpo entender que você está completamente segura. E que ele pode se soltar. Da mesma forma que um bebê se solta completamente no colo da mãe. Nós estamos chegando na metade do tempo aqui. Então agora, se você quiser, você pode trocar a sua bochecha para que o seu pescoço se mantenha equilibrado. Ainda relaxando cada vez mais, encontrando nessa postura não somente conforto, mas também segurança. A postura da criança, ela tem esse nome justamente porque nós nos encolhemos, assim como crianças ficam, e essa posição encolhida, pequenininha, curtinha, traz uma sensação de que estamos seguras. Era assim que estávamos no ventre da nossa mãe. E é uma das maiores sensações de segurança e acolhimento que podemos ter. Se conecta com essa sensação de estou acolhida, de sou amada, e relaxa ainda mais. E aí nós vamos chegando nas nossas 3 últimas respirações. E aí, quando você finalizar a sua última expiração, vai bem devagar, trazendo o seu corpo de volta para cima.
sem pressa. Tirando os seus apoios. E aí nós vamos relaxar um pouco as pernas. Então pode vir primeiro para uma postura de 4 apoios, para soltar um pouco os quadris. E aí você pode balançar um pouquinho os seus quadris para um lado e para o outro. Talvez se você estiver sentindo ainda os seus quadris bem abertos, você pode talvez trazer o seu corpo assim para frente, trazendo o quadril para baixo, para você sentir abrindo lá na frente. Como se fosse aqui uma leve postura de cobra, mas com foco no quadril e não no peito. Você pode também girar um pouco mais os seus quadris. Talvez para o outro lado. E se preferir também, pode vir para uma postura do cachorro, só para dar uma alongadinha aqui nas pernas. E aí, como sempre no Yin Yoga, nós deitamos agora de volta em Shavasana, só para integrar a postura antes de partirmos para a próxima. Só por um breve momento, tirando uma respiração profunda e acolhedora. E aí, devagar, pode ir abrindo os olhos novamente. E subindo. Ótimo. Nós vamos seguir então para a nossa próxima postura. Agora nós faremos uma posição da borboleta. Então, ainda abrindo um pouquinho mais agora a parte da virilha. Então, nós utilizaremos de novo o travesseiro. Pode ir trazendo as solas dos pés unidas e não se preocupe em deixar o calcanhar muito perto. Deixa aqui a distância que for mais confortável para você. Pode até deixar um pouquinho mais separado, a gente fica bastante tempo. Então, lembra de ficar bem confortável. E aqui nós faremos igual nós fizemos antes, então pode utilizar uma almofada primeiro como apoio, ou um bloco, ou um livro, alguma coisa que você tenha. E aí traga o seu travesseiro por cima, deixando ele um pouco inclinadinho assim. E aí dessa postura inclinada, nós faremos a mesma coisa. Vamos descendo. E aí aqui para mim tá confortável segurar, por exemplo, na pontinha dos meus pés, então posso fazer isso. Ou você pode ir ajeitando aí da maneira que for mais confortável. Eu avisarei de novo no meio do caminho para trocar a bochecha, para deixar o pescoço confortável. E aí deixa seu corpo se soltar bem de novo e ir descendo na sua postura da borboleta. Sente o seu corpo se soltar completamente. De novo, pode fazer qualquer alteração, mexe um pouquinho até você sentir que está confortável o suficiente para os próximos 5 minutos. E aí, quando você encontrar esse local, aí não se mexa mais. Deixe ficar completamente parada e sinta o que acontece quando você para. No mundo em que a gente vive hoje, na verdade, a gente está tão acostumado a fazer, fazer e fazer. É assim que nós fomos criadas, é assim que nós vemos o mundo funcionar, em que a gente precisa ser produtiva, tá atuando, tá ativa. E mesmo nos momentos de descanso, geralmente nós estamos fazendo alguma coisa. Ou assistindo, ou dormindo, ou lendo, ou jogando, ou conversando. Mas nós nunca temos o tempo de não fazer nada. E talvez seja um exercício interessante para experimentar. O que acontece quando você não faz nada?
Será que o tédio aparece? Se ele aparecer, o que eu consigo fazer com ele? O que ele traz? Nós chegamos na metade do caminho, podendo então agora trocar a bochecha, traz a outra bochecha lá na sua almofada. E deixa o corpo relaxar um pouco mais ainda. Estamos no nosso último minuto. Permita que o seu corpo se solte ainda mais lá dentro, tirando toda e qualquer coisa que talvez você ainda possa estar segurando. Últimas 3 respirações. E ao finalizar, devagar, vai voltando. De novo, sem nenhuma pressa. A gente vai tirando os apoios, trazendo ali para o lado. E com a ajuda das mãos, traz os joelhos para cima. Solta as pernas lá na frente. E aí traz as suas mãos lá atrás pra gente se soltar. E aí começa dando uma boa balançadinha aqui nas pernas, ó, balançando os pés para um lado e para o outro. Aí pode dobrar os joelhos, deixa as pernas separadas e solta ambos os joelhos lá para um lado, encostando no chão. E volta ambos os joelhos para o outro lado. Vamos fazer isso mais algumas vezes. Para contrabalancear e dar uma relaxada no que a gente acabou de fazer. Ótimo, só mais uma. E aí vamos voltando ali para a nossa Shavasana. Sentindo a integração dessa postura no corpo, vai deitando devagar, entra lá de costas, fecha os olhos e só deixa as sensações dessa postura irem tomando conta do seu corpo e trazendo a sua presença ali. Ótimo. Devagar abrindo os olhos
pode ir se ajeitando só para sentar. Nós vamos, na verdade, continuar deitado de costas, mas nós precisaremos do apoio. Então, pode pegar o seu travesseiro novamente. E aí, nós vamos trazer agora para baixo do quadril. Nós faremos uma ponte agora com apoio. Então, nós vamos deitar de novo de costas, mas deixando o travesseiro abaixo do quadril. Então, pode se ajeitar aqui do jeito que for mais fácil. Geralmente, começa levantando assim o quadril e traz o travesseiro. E aí, aqui o ideal é que tenha um pouco de altura. Então, se o seu travesseiro for muito molinho, talvez você precise trazer mais de um. Ou você pode usar o bloco, ou o livro, ou algum outro apoio que você tenha aí deixado separado. E aí é isso, nós ficaremos aqui agora. Eu já vou começar a contar o tempo. E aí você pode, inclusive, deixar os seus braços lá para cima, para você sentir abrindo um pouco mais do seu peito e dos ombros. Ou pode deixar eles na lateral, numa posição de T, ou até trazer as mãos na barriga, como você preferir. Os joelhos podem ficar assim dobrados, com as solas do pé no chão. Mas se você quiser um pouco mais no alongamento da coluna, você pode até esticar as pernas. A coluna vai alongar um pouco mais aqui. Veja como você se sente, escolhendo a sua postura predileta. E aí, como sempre, depois que você tiver feito todas as movimentações necessárias, e aí você pode fechar os olhos e encontrar estabilidade, encontrar nenhum movimento. E observe como você respira nessa posição, trazendo de volta a sua consciência para a respiração. Trazendo de volta a consciência de manter a sua respiração longa, profunda, suave. E aí talvez você queira também explorar o seu corpo. Às vezes nós não percebemos os lugares em que ainda temos tensão. Então observa suas mãos para ver se os dedos estão completamente relaxados ou se eles estão segurando alguma coisa. Observe a sua testa para ver se não tem nenhum vinco. Observe os ombros, a região dos quadris, as pernas, talvez. E deixe tudo se soltar. Mais um minuto apenas nessa postura.
Veja se você consegue achar onde você ainda tem resistência. Experimente soltar. Últimas 3 respirações. E aí, muito devagar, quando finalizar a sua terceira, comece voltando sem nenhuma pressa. Ajude com os braços, traga suas pernas devagar de volta. Na hora de tirar o seu travesseiro de baixo, contrai os seus glúteos para elevar o quadril, protegendo a sua coluna. E aí tire o seu travesseiro de baixo e volte com as suas costas no chão. Fique aqui só um pouquinho com as costas no chão antes de fazer qualquer outra coisa, só para sentir a abertura. E aí agora pode trazer os seus joelhos lá no seu peito. E aí traz um pouquinho mais, deixa a coluna relaxar, deixa os joelhos se soltarem. E aí talvez agora você queira balançar um pouquinho para um lado e para o outro, massageando as suas costas. Talvez balançando para frente, para trás. Ótimo. E aí, encontrando então a nossa pequena Shavasana. Apenas sentindo e observando agora o seu corpo. Ótimo. Nós vamos agora então despertando, passando para a nossa última postura, que nós faremos uma para cada lado agora. Essa postura nós faremos deitada, é uma postura de torção. E ela pode ser um pouquinho complicada de entender a hora que eu vou explicá-la para vocês. Mas não sei se vocês vão conseguir me ver bem fazendo ela. Eu vou até começar com essa perna, acho. Bom, então a gente começa como uma torção normal. Então pode ir trazendo ambos os joelhos perto do seu peito. E aí traz os joelhos, vamos começar para o seu lado esquerdo, para a gente alongar o lado direito do corpo. Então traz ambos os joelhos lá para o seu lado esquerdo, ficando aqui. E aí pode ser que aqui seja o suficiente para você já. E aí você pode alongar daí o seu braço direito, olhar para sua mão direita e segurar aqui. Essa é a primeira variação da postura e tá tudo bem se você quiser ficar exatamente aqui. Se você quiser continuar seguindo nas variações, a gente pode chegar até na postura que a gente chama de gato segurando o rabo. E aí nós vamos então a perna que está embaixo, que no caso então é a perna esquerda, ela alonga um pouquinho, deixando somente o joelho direito dobrado ali perto do chão, perna esquerda alongada. Essa é a segunda variação e você pode ficar aqui novamente se você preferir. Se você quiser chegar na versão completa dela, aí a gente vai dobrar essa perna de baixo, então a perna esquerda dobra, e com essa mão direita que estava aqui do lado, você tenta segurar no seu pé. E aí essa é a variação completa do gato segurando o rabo, por isso que a mãozinha fica aqui segurando. E aí ela pode ficar um pouco incômoda na lateral direita aqui, porque a ideia é realmente ir dando uma alongada,
O máximo possível, a gente tenta trazer o joelho direito mais perto do chão e o ombro perto do chão também. E tudo bem, se não encostar, a gente vai tentando. E se você preferir trazer uma almofada agora embaixo do seu joelho direito, para trazer um pouco mais de conforto, pode trazer. Eu já estou contando o tempo, então pode fechar os olhos quando você encontrar a sua posição adequada, quando você encontrar a sua variação. E aí nesse momento também aí pode parar de se movimentar. Isso, ótimo. E só deixa ali todo esse alongamento da sua lateral direita acontecer. Volta para a sua respiração. E só deixa o seu corpo de novo relaxando e soltando as resistências. Fazendo um escaneamento, que de repente a gente vai percebendo onde estão as tensões. Começa primeiro na sua cabeça, vê se a testa tem alguma tensão, as mandíbulas, que às vezes seguram. E aí vê nos ombros. Se os ombros estiverem um pouco para cima, é natural que talvez eles fiquem meio tensos. Veja se você consegue soltá-los e relaxá-los, mesmo que eles não encostem no chão. E aí talvez as mãos podem ter alguma tensão. Veja se também dá para ir relaxando ali. Soltando também os glúteos, as pernas. Nas posturas de torção, às vezes a respiração fica um pouco mais encurtada, porque o pulmão não está no seu espaço natural. Então apenas observa isso também. Veja se você consegue expandir a respiração mesmo com o pulmão meio levemente torcidinho. Talvez você consiga, inclusive, se conectar com partes mais profundas do seu corpo e sentir a sensação de todos os seus órgãos internos ali nessa torção, como que eles estão mexendo, estão numa posição diferente. Qual que é a massagem que você também consegue dar nos seus órgãos quando você entra numa torção como essa? Mais um minutinho aqui. Soltando todas as últimas resistências. E aí agora, nas suas últimas 3 respirações. Muito devagar, quando você finalizar a sua terceira
Expiração, começa primeiro soltando a sua perna bem devagar. Vai voltando do mesmo jeito que você entrou. Ajuda com as suas mãos para elevar os joelhos. Ajuda com as mãos para ir voltando para o centro. Sem nenhuma pressa, volta bem devagarzinho e sentindo tudo que for mexendo. Essa postura é bem intensa. Então volta devagar, vai sentindo o corpo. E aí quando você chegar aqui no centro, pra gente relaxar, para primeiro com a sua coluna no chão, com os joelhos dobrados, sola do pé no chão, só deixa a coluna primeiro voltar para o seu estado normal. E aí sim, aí agora pode abrir um pouquinho os seus pés, deixando as pernas bem separadas. E nós vamos de novo trazer ambos os joelhos para um lado, começa pelo lado contrário do que a gente trabalhou e depois troca ambos os joelhos para o outro lado. Vai dando uma soltadinha de novo. E aí pode agora talvez trazer de novo os joelhos mais perto do peito, dando uma abraçadinha. Talvez você queira até trazer a testa perto dos joelhos para arredondar bem a coluna, soltar. Talvez massageie um pouco virando os joelhos para um lado, depois para o outro, para você sentir massageando bem a sua coluna. E aí pode voltar então na sua postura de Shavasana, só integra a postura, sente as sensações, o que ficou no seu corpo agora que a gente saiu dela. Ótimo. E aí pode ir abrindo os olhos e nós vamos agora fazer a mesma coisa do outro lado. Então agora vocês já conhecem. Vamos começar devagar. Traz então primeiro os joelhos lá no peito. E aí traz ambos os joelhos agora para o seu lado direito. Lembra que aqui é uma posição válida já para ficar. Pode só alongar o seu braço esquerdo e olhar para a sua mão esquerda se você ficar aqui. Se você vier para a variação 2, começa a esticar agora a perna de baixo, que agora é a perna direita. E lembrando de novo que você pode ficar só aqui, com a sua perna esticada, ombro esquerdo tentando vir para o chão e alongando. Ou na sua versão final, dobrando agora o joelho direito e com a mão esquerda segurando no seu pé. Entrando na postura do gato, segurando o rabo. Já estou contando o tempo. Com ombros relaxados, indo em direção ao chão. Joelhos relaxados, indo em direção ao chão. Olhos fechados. E agora, completamente parada. Vai de novo observando onde ainda tem resistência, onde ainda tem tensão. Talvez nos quadris, talvez nas pernas, talvez nas mãos, segurando, nos dedos, nos ombros, mandíbulas, e vai soltando. A hora que você trazer a sua consciência para esses lugares, só relaxa. E deixa o corpo relaxar. Deixa a sua respiração te trazer de volta para esse momento presente. É somente Ele que temos.
Último minuto. Deixa soltar todas as resistências. E aí, nas nossas últimas 3 respirações, e muito devagar, quando acabar, pode ir saindo. Sem nenhuma pressa, muito devagar da sua postura, do mesmo jeito que você entrou. Quando chegar, deitar de costas de novo. Só deixa os joelhos para cima, solas dos pés no chão. Sente primeiro a sua coluna lombar completamente no tapete. E aí nós damos uma soltada, separa agora os pés e solta os joelhos para o seu lado direito e depois para o seu lado esquerdo. Alonga bem. Mais uma para cada lado. E aí pode trazer de volta os joelhos lá no seu peito. Dá uma boa abraçada, traz os joelhos bem pertinho do peito, arredonda bem a coluna, pode trazer a testa também perto dos joelhos. E aí, caso você prefira agora balançar um pouquinho para um lado e para o outro, ou para frente e para trás. E aí só encontrando de volta a sua mini Shavasana aqui, pequenininha. Só trazendo o seu momento de integração para essa postura. Junto com a integração total do seu corpo, com tudo o que fizemos no Yin Yoga. Daqui agora, talvez você já esteja prontíssima para a sua Shavasana final, para o seu relaxamento. Mas se você sentir que precisa de mais algum movimento antes de finalizar, também fique à vontade para fazê-lo. Se você precisar trazer uma coberta ou alguma outra coisa para garantir também o seu relaxamento aqui, fique à vontade. E aí fecha os seus olhos. Deixando as suas palmas das mãos apontando para cima. As suas pernas separadas, com os pés apontando para fora. Shavasana. Não há nada que você precisa fazer agora. Não há ninguém que você precisa ser. E nenhum lugar que você precisa estar. Eu vou deixar vocês em silêncio hoje, apenas integrando tudo o que fizemos na prática.
devagar. Pode começar a movimentar os dedos das suas mãos, os dedos dos seus pés. Trazendo os braços acima da cabeça, alongando todo o seu corpo. Girando os seus joelhos, trazendo eles para o lado, encontrando um lado para você soltar e relaxar. E aí devagar vai trazendo o seu corpo de volta para uma posição sentada, que seja confortável para você. Encontrando o seu silêncio. E pode esfregar agora as palmas das suas mãos, trazendo as mãos em frente aos seus olhos. Abrindo os seus olhos agora, trazendo as mãos em frente ao peito e oferecendo a cabeça em direção ao coração. Muito obrigada pela prática de hoje, obrigada por estarem comigo.